Aos 65 anos, depois de uma vida inteira economizando para dar o melhor à minha filha, descobri da pior maneira possível que o dinheiro valia mais para ela do que nosso laço familiar. Quando ela me impediu de entrar no seu casamento de 300 mil terreiros que eu havia pago, eu apenas disse: "Tudo bem, querida, mas antes de eu ir embora, veja seu celular." O que ela viu a fez tremer de pânico. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Ajustei a gravata do meu terno italiano pela terceira vez enquanto estacionava o carro em frente ao Clube Palmeiras. O local mais exclusivo da cidade, com seus jardins impecáveis e vista para o mar, custava uma fortuna para alugar. Uma fortuna que saiu do meu bolso, como tudo naquele casamento. Era um sábado de céu azul perfeito, o tipo de dia que você paga extra para ter em um casamento, se isso fosse possível. Peguei o convite no banco do passageiro, papel importado com acabamento em relevo dourado. 120 cada um dos 250 convites, também pagos por mim. Por 32 anos, desde que Helena nos deixou quando Mariana tinha apenas 5 anos, dediquei cada minuto da minha vida àquela menina. Trabalhei em 2 empregos como contador para garantir que ela tivesse acesso às melhores escolas. Economizei para sua faculdade no exterior. Abri mão de viagens, de um carro melhor, até mesmo de um eventual novo relacionamento. Tudo para que ela nunca sentisse falta de nada. Ao descer do carro, ajustei mais uma vez o terno que comprei especialmente para a ocasião. Não era do meu feitio gastar tanto comigo mesmo, mas era o casamento da minha única filha. O evento que eu vinha financiando nos últimos 8 meses. Buffet, decoração, vestido de noiva de 45 mil ris, lua de mel na Grécia. Tudo. Caminhei em direção à entrada quando a vi. Mariana estava parada na porta, ainda no saguão de entrada, não dentro do salão onde deveria estar recebendo os convidados. Seu vestido branco resplandecia, o mesmo que escolhemos juntos e que quase me fez chorar quando a vi experimentando. Mas seu rosto estava tenso. Pai. Sua voz era fria, distante. Não era o tom que uma noiva deveria ter no dia do seu casamento. Meu amor, você está deslumbrante. Tentei abraçá-la, mas ela recuou um passo. Precisamos conversar rapidamente. Ela olhou por cima do ombro, verificando se alguém nos observava. Olha, surgiu um problema. Ergui as sobrancelhas preocupado. Problema? O que houve? Se for com o buffet ou a decoração, posso resolver agora mesmo. Não, não é isso. Ela hesitou, mordendo o lábio da mesma forma que fazia quando criança, antes de admitir alguma travessura. É sobre você. Sobre mim? A família do Eduardo... Ela começou, evitando meus olhos. Eles são pessoas muito importantes, pai. O pai dele é juiz federal. A mãe vem de uma das famílias mais tradicionais do estado. Os convidados deles são desembargadores, empresários, políticos. Comecei a entender onde aquela conversa estava indo, mas não queria acreditar. Mariana, o que você está tentando dizer? Pai, você não pode entrar na cerimônia. As palavras saíram rápidas, quase engasgadas. A família do Eduardo acha que seria melhor se você não estivesse presente. Não combina com a imagem que eles querem passar. O mundo pareceu congelar por um instante. Olhei para minha filha como se nunca a tivesse visto antes. E você concorda com isso? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Entenda, pai, estou entrando para uma família importante. Isso pode abrir portas para minha carreira, para nosso futuro. O Eduardo vai herdar o escritório de advocacia do pai. Vamos ter uma posição na sociedade. Ela falava rápido, como se ensaiando um discurso decorado. Você é um contador aposentado. Você mesmo sempre disse que prefere ficar em casa lendo do que participar de eventos sociais. E isso é motivo para me impedir de entrar no casamento da minha única filha? Um casamento que eu paguei integralmente?
Vi um lampejo de vergonha em seus olhos, rapidamente substituído por determinação. O dinheiro não é problema. O Eduardo disse que pode te reembolsar depois. Aquela foi a gota d'água. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre família, sobre os 32 anos em que abdiquei da minha própria vida para que ela pudesse ter tudo. Mariana, você tem certeza disso? Por favor, pai, não torne as coisas mais difíceis. A cerimônia começa em 20 minutos. Prometo que te ligo depois da lua de mel para conversarmos melhor. Tirei meu celular do bolso com a calma de quem já tomou uma decisão. Nas 2 semanas anteriores, após uma conversa reveladora com o pai de Eduardo, eu havia feito preparativos, esperando que não fosse precisar usá-los. Mas agora... Tudo bem, querida, vou embora. Mas antes de eu ir, veja seu celular. Meu celular? Por quê? Ela franziu a testa confusa. Apenas verifique. Deve ter chegado um e-mail importante. Relutante, ela pegou o celular da pequena bolsa que carregava e o desbloqueou. Não tenho tempo para isso, pai. Os convidados... Acredite, você vai querer verificar. O que Mariana não sabia era que nas últimas 2 semanas eu tinha estado bastante ocupado. Tudo começou com um telefonema. Senhor Alberto, precisamos conversar sobre alguns detalhes do casamento. A voz do Dr. Eduardo Azevedo, pai, o ilustre juiz federal, soava imperiosa mesmo pelo telefone. Claro, doutor. Algum problema com os pagamentos? Perguntei, pensando se algum fornecedor havia reportado atrasos. Não, não é isso. Ele hesitou brevemente. É sobre a cerimônia em si. Sim? Bem, minha esposa e eu estivemos revisando a lista de convidados e achamos que seria melhor, para manter um certo padrão, que algumas pessoas talvez não comparecessem. Senti meu estômago afundar. Algumas pessoas? Olha, Alberto, não leve para o lado pessoal. Você parece ser um bom homem, trabalhou duro, deu boa educação a Mariana. Mas entenda, haverá ministros, desembargadores, empresários importantes. É uma questão de manter um certo nível. O silêncio do meu lado da linha deve ter durado tempo demais, porque ele continuou. Mariana concorda. Na verdade, foi ela quem sugeriu conversar com você primeiro. Ela achou que você entenderia. Mariana sugeriu isso? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Sim, ela disse que você sempre foi compreensivo, que prefere ficar em casa mesmo. Foi ideia dela para evitar que você se sentisse desconfortável entre tantas pessoas importantes. E desliguei sem me despedir adequadamente. Aquela noite, não dormi. Fiquei sentado no meu escritório olhando as fotos de Helena e Mariana ao longo dos anos. O mesmo escritório onde passei milhares de noites trabalhando em declarações fiscais de clientes para juntar o dinheiro que financiou a vida de luxo que minha filha agora levava. As lembranças voltaram. Mariana aos 16 anos pedindo um carro importado, enquanto eu ainda dirigia o mesmo Gol de 10 anos. Mariana aos 18 exigindo um apartamento próximo à faculdade porque todos os seus amigos tinham. Mariana aos 25 pedindo um empréstimo para abrir uma boutique que fechou em 8 meses porque ela não tinha nascido para trabalhar tanto. A boutique que engoliu R$250 mil das minhas economias para a aposentadoria. E agora, aos 30 anos, Mariana estava prestes a se casar com Eduardo Azevedo Filho, o herdeiro de um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Um rapaz que, apesar do sobrenome imponente, nunca conseguiu sustentar o padrão de vida que Mariana esperava. Os cartões de crédito dela continuavam vinculados à minha conta. O apartamento de luxo onde moravam, registrado em meu nome por questões de impostos. O carro dela também em meu nome, porque o seguro fica mais barato. Na manhã seguinte tomei decisões. Liguei para 3 pessoas. Primeiro para Dr. Maurício, meu advogado e amigo de 30 anos. Maurício, preciso modificar meu testamento, completamente. Tem certeza, Alberto? É uma mudança drástica. Absoluta. Em seguida, liguei para Carlos, meu gerente no Banco Central. Carlos,
preciso cancelar algumas coisas. A garantia do apartamento da minha filha, os cartões adicionais dela, todas as transferências automáticas. Alberto, isso deixará sua filha em uma posição complicada. Exatamente. Por fim, liguei para Dona Lourdes, coordenadora de eventos do Clube Palmeiras. Dona Lourdes, aqui é Alberto Silva. Sobre o evento de sábado, preciso verificar uma cláusula no contrato. Agora, parado diante da minha filha no saguão do clube, observei enquanto ela verificava freneticamente as mensagens em seu celular. Vi seu rosto empalidecer, os olhos se arregalarem em horror crescente. O que é isso? Sua voz subiu algumas oitavas. O que você está vendo, filha? Tem um e-mail do Dr. Maurício dizendo que você me deserdou? As palavras saíram estranguladas. Sim, os 3,8 milhões que você planejava herdar agora irão para a Fundação Helena Silva para crianças com câncer, em homenagem à sua mãe. Você não pode fazer isso, ela praticamente gritou. Claro que posso, é meu dinheiro. Ela continuou deslizando a tela, cada nova mensagem ampliando seu desespero. O banco diz que você cancelou meus cartões de crédito. Isso mesmo, você não vai precisar deles. Afinal, está se casando com um Azevedo. Certamente, o Eduardo pode arcar com suas despesas agora. Meu apartamento? Ah, sim. O banco exigirá pagamento integral ou comprovação de renda suficiente para manter o financiamento. Infelizmente, você não tem nenhum dos dois. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Pai, você não pode estar falando sério. Isso é cruel. Cruel? Finalmente deixei minha raiva transparecer. Cruel é dizer ao seu pai que sacrificou tudo por você durante 32 anos, que ele não é bom o suficiente para estar presente no seu casamento. Um casamento que custou 300 mil wires do meu bolso. Eduardo apareceu na porta naquele momento, impecável em seu smoking caro, o cabelo perfeitamente alinhado, a própria imagem do herdeiro bem-nascido. Mari, o que está acontecendo? Os convidados estão esperando e meu pai está perguntando sobre o atraso. Seu futuro sogro acabou de nos destruir, Mariana exclamou, toda a compostura abandonada. O quê? Eduardo olhou para mim, genuinamente confuso. Você não contou a ele, Mariana? Perguntei suavemente. Não contou que todo o dinheiro veio de mim? O apartamento, o carro, as viagens para a Europa? Isso nunca foi você. Eduardo oscilou entre incredulidade e compreensão. O casamento que vocês estão prestes a celebrar custou 300 mil iás. Continuei calmamente. Cada centavo saiu da minha conta. O salão, o buffet, as flores, o vestido dela, seu smoking, os convites, a lua de mel na Grécia. Tudo meu. Eduardo virou-se para Mariana. Você me disse que tinha uma herança da sua mãe. Ela achou que herdaria em breve, expliquei. É por isso que não se importava em gastar meu dinheiro. Era uma questão de tempo, até ser dela mesmo. Eduardo deu um passo para trás, olhando para Mariana como se nunca a tivesse visto antes. Você trabalha meio período como decoradora freelance. Como eu pensei que conseguiríamos pagar tudo isso? Porque ele me prometeu. Mariana apontou para mim. Ele prometeu que cuidaria de mim sempre. E cuidei, respondi. Por 32 anos. Dei a você educação, um lar, oportunidades. Apoiei você quando decidiu abandonar o curso de Direito. Ajudei a abrir sua boutique, que faliu em 8 meses. Paguei suas dívidas 3 vezes e continuei pagando mesmo quando você decidiu se casar com alguém cuja família acha que não sou bom o suficiente para estar presente no casamento. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, arruinando sua maquiagem, cara. Nada mais, concluí. A partir de hoje, você é uma mulher casada, uma Azevedo, como tanto queria. Deixe que os Azevedo a sustentem. Eduardo estava olhando para o próprio celular agora. Mari, o clube está dizendo que o pagamento foi cancelado. Estão ameaçando cancelar a cerimônia se não receberem 150 mil euros imediatamente. O quê? Isso é impossível. Não é, interrompi.
Liguei para o clube esta manhã. Como o pagamento estava no meu cartão, eu tinha o direito de contestá-lo. Eles concordaram quando expliquei a situação. Existem 250 pessoas lá dentro. Mariana estava frenética. Então sugiro que seu novo marido comece a fazer ligações. Com tantas pessoas importantes, certamente conseguem levantar R$ 150 mil rapidamente. Foi nesse momento que o Dr. Azevedo saiu do salão principal. Era um homem imponente, de uns 60 anos, acostumado a que as pessoas se curvassem à sua presença. O que está acontecendo aqui? Os convidados estão ficando impacientes. Dr. Azevedo, cumprimentei cordialmente. Parece que temos um pequeno problema com o pagamento do evento. Ele me examinou com desdém mal disfarçado. O contador. Pensei que tínhamos deixado claro que sua presença não era bem-vinda. Deixaram perfeitamente claro, doutor. É por isso que estou cancelando minha contribuição para este evento. Sua contribuição? Ele riu secamente. Eduardo me disse que Mariana tinha uma herança da família. Eduardo mentiu para o senhor, respondi calmamente. Toda a herança da família saiu da minha conta bancária. 300 mil birralhas só neste casamento. O doutor Azevedo virou-se para o filho. É verdade isso? Eduardo parecia um adolescente pego em uma mentira. Pai, Sua futura nora mentiu para seu filho sobre ter dinheiro, resumi educadamente. E seu filho mentiu para o senhor sobre a mesma coisa. Um começo perfeito para um casamento, não acha? Você não pode simplesmente cancelar um casamento. A voz do Dr. Azevedo era ameaçadora. Eu não estou cancelando, doutor. Apenas retirando o meu financiamento. O senhor tem toda a liberdade para pagar. Aliás, os convidados estão esperando. Tenho certeza que entre seu escritório de advocacia e todos os seus contatos importantes, levantar 150 mil reais não será problema. Isso é extorsão. O rosto do Dr. Azevedo ficou vermelho. Isso é justiça, corrigi. O senhor disse que eu não era bom o suficiente para sua família. Decidiu que um contador aposentado não tinha a posição social adequada. Então pensei, por que alguém tão inferior pagaria por seu casamento de luxo? Mariana estava soluçando agora, toda a elegância abandonada. Pai, por favor, não faça isso conosco. Me desculpe, eu cometi um erro. Você está arrependida de ter me tratado mal ou de ter descoberto que precisava do meu dinheiro? Seu silêncio foi resposta suficiente. O Dr. Azevedo pegou o celular. Eduardo, quanto exatamente precisamos para resolver isso? 150 mil dólares para o clube, mais 50 mil dólares para o buffet, e aparentemente o hotel na Grécia também foi cancelado. São cerca de 250 mil dólares no total. A expressão do Dr. Azevedo vacilou por um momento. Não tenho essa liquidez agora. O grande escritório de advocacia não tem 250 mil reais disponíveis? Que surpresa! Nosso dinheiro está em investimentos, em imóveis. Ah, então não são tão líquidos quanto parecem. Interessante. Eduardo olhava para o pai com um horror crescente. Você não tem o dinheiro? Claro que tenho o dinheiro. Só não está disponível imediatamente. Então o casamento não pode acontecer, anunciou Dona Lourdes, que havia surgido na porta. Desculpem, mas sem o pagamento confirmado, preciso pedir que desocupem o salão. Não podem fazer isso, gritou Mariana. Há 250 convidados lá dentro, que terão que ir embora, a menos que alguém pague nos próximos 10 minutos. Observei o caos se desdobrar como um espectador distante. O Dr. Azevedo ligando freneticamente para contatos, implorando por empréstimos. Eduardo correndo entre os convidados, pedindo contribuições para salvar a cerimônia. Mariana chorando na escadaria de entrada, seu vestido de 45 mil aires arrastando no chão. Senhor Alberto, me virei. Era Cecília Azevedo, mãe de Eduardo, uma mulher elegante de 60 e poucos anos. Senhora Azevedo, o que o senhor está fazendo é muito cruel. Mais cruel do que dizer a um pai que ele não é bom o suficiente para o casamento da filha.
Ela teve a decência de parecer envergonhada. Meu marido pode ser muito exigente. O senhor quer dizer classista, arrogante, elitista? Direto ao ponto, vejo. Seu filho mentiu para vocês sobre o dinheiro da minha filha. Seu marido me insultou e minha filha me traiu. E eu sou o cruel? O senhor tem o poder de consertar isso. Eu tinha o poder. Escolhi não usá-lo, assim como eles escolheram não me incluir. Cecília me examinou por um longo momento. O senhor não é apenas um contador aposentado, é? Sou um consultor financeiro aposentado que gerenciou os investimentos de 15 das famílias mais ricas desta cidade por 30 anos, incluindo 4 famílias sentadas naquele salão agora, esperando por um casamento que não vai acontecer. Seus olhos se arregalaram. O senhor é Alberto Silva. Sou Alberto Silva. E sua família acabou de insultar o homem que provavelmente tem mais dinheiro do que vocês, mas que teve a humildade de não ostentá-lo. Por que não contou isso a eles? A Mariana? Porque eu queria saber se eles me valorizavam por quem sou, não pelo quanto tenho. Agora tenho minha resposta. Essa revelação pareceu cair como uma bomba sobre os planos arruinados da minha filha. Eduardo voltou correndo. Consegui juntar 80.000 rairs. Foi tudo que pudemos levantar. Não é suficiente, respondeu Dona Lourdes firmemente. Preciso do valor integral. Por favor, tem que haver algo que possamos fazer. Mariana continuava olhando para o celular, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Pai, sua voz era quase um sussurro. O e-mail do seu contador diz que você vale 12 milhões? O silêncio foi absoluto. Eduardo pegou o celular. 12 milhões? Eu confirmei com um aceno. Investi bem ao longo de 40 anos. O doutor Azevedo permaneceu imóvel. Você gerencia as carteiras dos Mendonça, dos Peixoto e dos Cavalcante. Gerenciava. Estou aposentado agora. Meu Deus, Cecília sussurrou. Por que não nos contou? Mariana perguntou entre soluços. Para que me aceitassem pelo meu dinheiro em vez de me rejeitarem pela minha profissão? Qualquer uma das opções me torna igualmente dispensável para vocês. Mariana continuava lendo as mensagens, com os dedos trêmulos deslizando pela tela do celular. Pai. Aqui diz que mamãe deixou um fundo para mim. Sua mãe colocou 500.000 desários em um fundo para você, resgatável quando completasse 35 anos, ou antes, se demonstrasse maturidade financeira e respeito pela família. Você não demonstrou nenhum dos dois. E agora? Vai para a fundação também? Eu sou o administrador, claro que vai. Eduardo olhou para Mariana com uma compreensão nova e sombria nos olhos. Nós nos conhecemos há 2 anos. Esse tempo todo, você me disse que era de uma família simples, trabalhadora. Agora descubro que seu pai é milionário e você escondeu isso de todos nós. Eu não sabia, ela protestou. Mas você presumiu que herdaria, ele respondeu. É por isso que gastava tanto, é por isso que nunca tentou trabalhar seriamente. Você também vivia às minhas custas, ela gritou, toda a compostura perdida. Seu salário no escritório do seu pai mal pagava nossas despesas básicas. Porque você me disse que o dinheiro era seu, o doutor Azevedo interveio. Basta, Alberto, sejamos razoáveis. Não houve mal-entendidos aqui, doutor. O senhor foi muito claro sobre meu lugar nesta família, ou mais especificamente, sobre a falta dele. Se pudéssemos recomeçar, não há como voltar atrás. Os convidados estão ouvindo tudo isso. Apontei para o salão, onde de fato havia rostos curiosos aparecendo nas portas e janelas. Sua reputação na cidade nunca mais será a mesma. Então você também sofrerá. Eu sofrerei como o pai rejeitado que finalmente se defendeu. O senhor sofrerá como o juiz arrogante que rejeitou um milionário por não conhecer seu valor. Cecília segurou o braço do marido. Rodrigo, acho que perdemos essa batalha. Não é uma batalha, eu disse suavemente. É uma lição sobre respeito, família e o preço da arrogância.
O casamento foi oficialmente cancelado 20 minutos depois. Os 250 convidados saíram em pequenos grupos, muitos tirando fotos discretamente, outros nem tanto, claramente ansiosos para espalhar a fofoca que ecoaria por anos nos círculos sociais da cidade. Mariana estava sentada na escadaria, com o vestido de noiva sujo, a maquiagem completamente arruinada e o celular desligado, porque não suportava mais ver as notificações sobre sua ruína financeira. Aproximei-me dela uma última vez. Pai, sua voz era quase inaudível. Sim? Você vai mesmo fazer tudo isso? A herança, o apartamento, tudo? Sim. Não há nada que eu possa fazer para consertar? Você poderia começar conseguindo um emprego de verdade, aprendendo a viver dentro das suas possibilidades, desenvolvendo alguma humildade. E depois disso você me perdoará? Suspirei, sentindo o peso dos anos e das decepções. Não sei, Mariana. Sua mãe me ensinou que amor incondicional não significa aprovar tudo. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo enfrentar as consequências de suas escolhas. Mamãe nunca teria feito isso comigo. Sua mãe também não teria permitido que você me tratasse assim. Ela teria corrigido esse comportamento anos atrás. Afastei-me, deixando-a na escadaria, com Eduardo observando de longe, provavelmente calculando se ainda valia a pena se casar com alguém que tinha acabado de perder toda a sua fortuna. Dirigi para casa em silêncio, sem rádio, sem nada além dos meus pensamentos. A casa estava vazia, como tinha estado nos últimos 25 anos, desde que Mariana saiu para a faculdade. Sentei-me na poltrona favorita de Helena e olhei para nossa foto de casamento na parede. Talvez eu tenha sido duro demais, disse a fotografia, mas não consegui pensar em outra forma de fazê-la entender. O silêncio da casa foi minha única resposta. Nas semanas seguintes, não tive notícias de Mariana. Soube por conhecidos que o noivado havia sido rompido. Aparentemente, quando não havia mais dinheiro envolvido, Eduardo descobriu que não tinham tanto em comum assim. A família Azevedo, antes tão proeminente nos eventos sociais, havia reduzido drasticamente suas aparições públicas. Eu me perguntava se havia feito a coisa certa, se a lição tinha valido a humilhação. Se eu não tinha, de alguma forma, falhado como pai ao permitir que Mariana chegasse àquele ponto. 4 meses se passaram sem uma palavra de Mariana. 4 meses em que revivi aquela cena no clube milhares de vezes, questionando minhas decisões, meu papel como pai, o que Helena teria feito. Às vezes, no silêncio da noite, eu quase cedia ao impulso de ligar para minha filha, para ver como ela estava. Mas então me lembrava das palavras dela. Você não é bom o suficiente para estar aqui. Numa manhã de sábado, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Pai? A voz de Mariana soou hesitante, quase irreconhecível. Por um momento não consegui responder. O nó na minha garganta era grande demais. Oi, consegui dizer finalmente. Eu queria saber como você está. Estou bem. E você? Um longo suspiro do outro lado da linha. Sobrevivendo, consegui um emprego. Mesmo? Tentei não soar surpreso demais. Sim, como assistente administrativa numa clínica médica. Não é nada especial, mas é um começo. Isso é bom, Mariana. Eduardo e eu terminamos. Eu soube. Acontece que, quando não há dinheiro envolvido, descobrimos que não tínhamos muito em comum. Sinto muito, disse, embora não sentisse realmente. Não sinta. Você estava certo. Sua voz falhou um pouco. Sobre muitas coisas. O silêncio pesou entre nós por vários segundos. Encontrei um apartamento, ela continuou. Bem menor que o anterior, mas é o que posso pagar com meu salário. Fico feliz por você. Mais silêncio. Pai, acha que poderíamos nos encontrar algum dia? Conversar pessoalmente? Olhei pela janela do meu escritório para o jardim que Helena havia plantado décadas atrás. Um jardim agora mantido por um jardineiro que vinha uma vez por semana, pago com o dinheiro que não ia mais para os caprichos de Mariana.
Me dê seu endereço, pedi. Vou te enviar algo. Não quero seu dinheiro, pai. Não é dinheiro, é algo da sua mãe. 3 dias depois, enviei um pacote contendo o colar de pérolas que Helena usara em nosso casamento. Junto, um bilhete. Sua mãe queria que você tivesse isto quando estivesse pronta para entender seu verdadeiro valor. Acho que você está começando a entender agora. Estarei no Café Avenida aos domingos às 10 horas, se ainda quiser aquele café. No domingo seguinte, cheguei ao café às 9h45, pedi meu café preto de sempre e sentei perto da janela. 10 minutos depois, a porta se abriu e Mariana entrou. Ela estava diferente. Sem a maquiagem exagerada, sem as roupas de marca, apenas jeans, uma blusa simples e o colar de pérolas da mãe. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo casual, sem o tratamento caro que costumava fazer. Mas o que mais me impressionou foi seu olhar, mais calmo, mais maduro, sem aquela ansiedade constante por status e aprovação. Ela se sentou à minha frente e pela primeira vez em anos vi minha filha de verdade. Não a mulher que queria desesperadamente fazer parte da alta sociedade, apenas Mariana. Obrigada pelo colar, ela disse, tocando as pérolas suavemente. Não sabia que mamãe tinha deixado isso para mim. Ela sempre quis que você o tivesse no momento certo. Eu cuidarei bem dele, prometeu. Eu sei que vai. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um segurando sua xícara de café como se fosse um escudo protetor. Pai, ela finalmente começou. Eu queria pedir desculpas, não só pelo casamento, mas por anos te subestimando, te usando, presumindo que seu dinheiro era meu direito. Assenti, deixando que ela continuasse. Quando tudo desmoronou naquele dia, eu fiquei furiosa com você. Achei que era cruel, que estava me punindo injustamente. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas nos últimos meses, tendo que trabalhar, pagar minhas próprias contas, viver com o que ganho, comecei a entender o valor das coisas, do trabalho, do respeito. Esses são aprendizados caros, respondi suavemente, mas necessários. Por que você nunca me disse sobre o dinheiro? Sobre ser rico? Porque não queria que o dinheiro definisse quem você é ou como as pessoas a tratam. Queria que você desenvolvesse seu próprio caráter, seus próprios valores. Acho que falhei nisso, não é? Ela sorriu tristemente. Você está aprendendo agora. Melhor tarde do que nunca. E sobre o fundo que mamãe deixou? Continua lá, interrompi, esperando que você complete 35 anos, ou demonstre maturidade financeira, o que vier primeiro. Seus olhos se arregalaram. Você não transferiu para a fundação? Não, aquilo é seu direito. Sua mãe queria que você o tivesse, mas ela também queria que você estivesse pronta para usá-lo sabiamente. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa muito. Isso me faz pensar no seu novo emprego, comentei. Como está sendo? Difícil, ela admitiu com uma risada curta. Nunca trabalhei tanto na vida. Acordo às 5h30, pego 2 ônibus para chegar lá. Volto tarde, cozinho minha própria comida porque não posso mais pedir delivery toda noite. Mas tem algo satisfatório nisso, ganhar meu próprio dinheiro, por menor que seja. É uma sensação que não tem preço, concordei. Sua mãe e eu começamos sem nada. Cada conquista, cada pequena economia era uma vitória. Como você conseguiu, pai? Como juntou tanto dinheiro? Trabalho duro, consistência, paciência e investimentos inteligentes ao longo de décadas. Não há segredo mágico. Continuamos nos encontrando aos domingos durante os meses seguintes. Aos poucos, Mariana me contava sobre sua nova vida, as dificuldades, as pequenas vitórias, as lições que estava aprendendo. Ela tinha sido promovida a secretária executiva da clínica com um pequeno aumento. Conseguiram um apartamento um pouco melhor, mais perto do trabalho. Estava até fazendo um curso de contabilidade básica à noite. Para entender melhor como administrar meu próprio dinheiro, ela explicou com uma timidez que nunca havia demonstrado antes. Eu observava essa transformação com uma mistura de orgulho e melancolia.
orgulho por ver minha filha finalmente amadurecendo, melancolia por pensar em quanto tempo havíamos perdido, em quantos valores poderiam ter sido transmitidos antes se eu tivesse sido mais firme, se Helena estivesse viva para ajudar. Numa dessas manhãs de domingo, 6 meses após nosso primeiro café, Mariana chegou com uma expressão diferente. Determinada, mas nervosa. Tudo bem, filha? Pai, estive pensando muito. Sobre tudo o que aconteceu, sobre as escolhas que fiz, sobre a pessoa que quero ser daqui para frente. Ela respirou fundo. E tomei uma decisão. Estou ouvindo. Não quero o fundo que mamãe deixou. Não ainda. Ergui as sobrancelhas, surpreso. Por quê? Porque quero merecê-lo primeiro. Quero provar a mim mesma que posso construir algo com minhas próprias mãos, meu próprio esforço. Quero que, quando receber esse dinheiro, seja porque realmente estou pronta para usá-lo com sabedoria. Senti algo expandir no meu peito, um tipo de orgulho que não experimentava há muito tempo. Tenho certeza que sua mãe ficaria muito orgulhosa de ouvir isso, respondi com a voz ligeiramente embargada. Tenho mais uma coisa para te dizer, ela continuou. Fui aceita na faculdade. Vou terminar meu curso de administração. Vou estudar à noite, depois do trabalho. Mariana, isso é maravilhoso. Vai ser difícil. Vou ter que trabalhar o dia todo e estudar à noite. Talvez não consiga me formar tão rápido, mas quero fazer isso por mim mesma. Naquele momento, tomei minha própria decisão. Filha, estou muito orgulhoso de você, de verdade, e quero te fazer uma proposta. Ela me olhou com cautela. Que tipo de proposta? Não vou te dar dinheiro, esclareci rapidamente ao ver sua expressão. Mas gostaria de te oferecer outra coisa, conhecimento. Como assim? Venha trabalhar comigo. Meio período, nos fins de semana, te ensinarei sobre investimentos, gestão financeira, como construir um patrimônio ao longo do tempo. Coisas que aprendi em 40 anos de carreira. Você quer que eu trabalhe com você? Ela parecia genuinamente surpresa. Quero te ensinar a pescar, não só te dar o peixe. O dinheiro vem e vai, Mariana, mas conhecimento, habilidade, ética de trabalho, isso ninguém pode tirar de você. Ela ficou em silêncio por um momento, ponderando a oferta. Isso significaria muito para mim, pai, mas tenho uma condição. Qual? Quero receber apenas o que for justo pelo meu trabalho, nem mais, nem menos. E quero começar do básico, sem atalhos. Sorri, percebendo que finalmente estava vendo o fruto das sementes que Helena e eu havíamos plantado tanto tempo atrás. Temos um acordo. Nas semanas seguintes, Mariana começou a vir ao meu escritório em casa aos sábados. Começamos com o básico: princípios de investimentos, leitura de balanços, análise de risco. Ela absorvia tudo com uma sede de conhecimento que eu nunca tinha visto nela antes. Fazia perguntas inteligentes, tomava notas meticulosas, passava a semana estudando o material que eu dava. Um dia, enquanto revisávamos algumas planilhas, ela perguntou hesitante: Pai, você acha que algum dia poderei ser tão boa quanto você nisso? Acho que você pode ser melhor, respondi sinceramente. Você tem o meu conhecimento como ponto de partida e toda uma vida pela frente para aperfeiçoá-lo. Ela sorriu. Aquele sorriso que me lembrava tanto Helena. Nunca imaginei que gostaria tanto disso. De números, investimentos, estratégias. Sempre achei que era entediante. Porque você estava ocupada demais tentando gastar dinheiro para realmente entender o valor de criá-lo. Ela assentiu, sem se defender, aceitando a verdade da observação. 1 ano se passou desde aquele fatídico dia no Clube Palmeiras. 1 ano de transformações, aprendizados, reconciliação. Mariana continuava trabalhando na clínica, estudando à noite e vindo aos sábados para aprender comigo. Seu progresso era notável, não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Numa tarde de sábado, após terminarmos nossa sessão de estudos, Mariana parecia pensativa. O que foi? Perguntei. Encontrei o Eduardo ontem. Oh, tentei manter minha expressão neutra.
Como foi? Estranho, ela admitiu. Ele está noivo novamente, de uma herdeira de uma rede de hotéis. E como você se sentiu? Honestamente, nada. Olhei para ele e vi alguém que não reconheço mais, ou talvez alguém que nunca conheci realmente. Ela pausou. Ele perguntou se eu havia voltado ao normal, se você tinha me perdoado e devolvido meu estilo de vida. E o que você respondeu? Que estou melhor do que nunca, que aprendi mais neste ano do que em toda a minha vida anterior, e que meu valor não está no meu saldo bancário ou nas pessoas que conheço. Sorri, sentindo uma onda de orgulho tão intensa que quase doía. Pai, ela continuou, você nunca me disse como foi após o casamento. O que você sentiu ao voltar para casa sozinho naquele dia? Suspirei, relembrando. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, Mariana. Pior até do que quando perdemos sua mãe, de certa forma. Porque com ela foi a natureza, o destino. Com você, foi uma escolha. Eu sinto muito, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. De verdade. Se pudesse voltar atrás... Não podemos voltar atrás, filha. Só podemos seguir em frente, tentando ser melhores a cada dia. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Sabe o que é engraçado? Naquela época, eu achava que precisava daquele casamento, daquela família, daquele status para ser feliz. E agora, com muito menos, me sinto mais realizada do que nunca. Porque agora você tem algo que dinheiro nenhum pode comprar. Autoconhecimento, propósito, dignidade. Mariana sorriu, aquele mesmo sorriso que tinha quando criança, antes que o materialismo e a obsessão por status a consumissem. Tenho um presente para você, ela disse, tirando um envelope da bolsa. O que é isso? Abra. Dentro havia um certificado emoldurado. Olhei mais de perto e vi que era uma doação para a Fundação Helena Silva para crianças com câncer. Não é muito, ela disse timidamente. Apenas 10% do meu salário dos últimos 6 meses. Mas pretendo fazer isso regularmente daqui para frente. Fiquei sem palavras. A fundação que eu havia criado em memória de Helena, inicialmente como uma ameaça para Mariana, agora recebia apoio voluntário dela. Obrigado. Consegui dizer finalmente. Isso significa muito. Pai, lembra daquele dia quando me mostrou quanto você realmente valia e eu fiquei chocada? Lembro. Percebi algo recentemente. Você não é rico porque tem 12 milhões e layers. Você é rico porque tem sabedoria, princípios, integridade. E essas são as coisas que espero herdar de você, muito mais do que qualquer dinheiro. Peguei sua mão sobre a mesa, apertando-a gentilmente. Mariana, quando você nasceu, sua mãe e eu tínhamos um sonho. Que você crescesse para se tornar uma pessoa de caráter, que contribuísse positivamente para o mundo, que encontrasse felicidade genuína. Demorou um pouco, teve alguns desvios no caminho, mas acho que finalmente estamos chegando lá. Obrigada por não desistir de mim, ela sussurrou. Um pai nunca desiste, respondi. Às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que permite que a pessoa que amamos enfrente as consequências de suas escolhas para que possa crescer. Naquela noite, após Mariana ir embora, sentei-me novamente na poltrona de Helena, olhando para nossa foto de casamento. Você estava certa, querida, disse a fotografia. Ela só precisava de tempo para encontrar seu caminho. Aos 66 anos, aprendi que as lições mais valiosas muitas vezes vêm embrulhadas em pacotes dolorosos. Que às vezes é preciso perder tudo para perceber o que realmente importa. Que amor verdadeiro não é dar a alguém tudo o que quer, mas sim o que realmente precisa para crescer. O colar de pérolas de Helena agora brilhava no pescoço de uma Mariana diferente. Uma mulher que finalmente começava a entender seu verdadeiro valor. E eu sabia que, onde quer que estivesse, Helena estaria sorrindo, orgulhosa da filha que estávamos criando. Juntos, mesmo que ela estivesse presente apenas em espírito. A jornada não tinha terminado. Ainda haveria desafios, momentos difíceis,
aprendizados, mas agora tínhamos algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Uma relação baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e amor genuíno. E isso, mais do que qualquer conta bancária, era a verdadeira herança que eu sempre quis deixar para minha filha. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.